Irmãos, graças a Deus, Gênesis 9, de 1 a 17. Gênesis 9, de 1 a 17. A Escritura diz o seguinte, irmãos: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos e povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te rogamos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai, que o Senhor nos proteja de todo o mal, e também que o Senhor perdoe nossos pecados, que o Senhor permita, Pai, que a gente compreenda o texto, ó Deus, a profundidade do mesmo, Pai. Abençoa, Pai, os teus servos que o Senhor decretou que haveriam de subir hoje à tua casa. Por isso te rogamos, ó Deus, em nome do Senhor. Amém. Irmão, vamos pegar as faixinhas. Salmo 23, irmãos, página 14. Salmo 23, página 14. O meu pastor é o Senhor, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. As águas calmas leva-me, minha alma refrescar, e por caminho justo me conduz por nome seu. Se a morte me ameaçar no vale da escuridão, não temerei mal nenhum, pois tu comigo estás. A tua vara e o teu bordão a mim consolo dão. Tua mesa tu preparas diante
insultantes inimigos meus. Com óleo a fonte unge-me, transborda o corpo meu. Bondade tua e compaixão deveras me seguirão. Misericórdia gozarei em todos os dias meus, e eternamente habitarei na casa do Senhor. Amém, irmãos? Bom, irmãos, vamos na sequência, né? Vamos ver pela graça de Deus o texto de Gênesis 9. O texto de Gênesis 9, de 1 a 17. A gente vai ver, irmãos, vai estudar sobre a aliança da preservação ou a aliança noaica, que ela tem dois nomes, tá? A aliança da preservação ou a aliança noaica. A gente vai considerar algumas coisas, certo? E depois a gente vai ver a questão do texto. Então, olha só, a gente teria o seguinte esboço, né, desse texto de Gênesis 9, de 1 a 17. Deus abençoou Noé e seus filhos, o verso 1. O Senhor Deus vai estabelecer, né, o desequilíbrio da relação com a criação. A partir desse momento aqui é que os animais vão servir como comida, tá? Porque só lembrando aos irmãos que a ordem lá de Gênesis capítulo 1, vamos dar uma olhadinha lá, a ordem lá de Gênesis capítulo 1, do verso 29 ao 30, diz o seguinte, né? E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fogo de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Então a gente tem tanto para homens quanto para animais, répteis, entendeu? E aves, só a questão daquilo das ervas, né, que dão semente, né? Então aqui, irmão, pós-queda, e observa, uma pós-queda não de imediato, né, pós-queda, depois do dilúvio, é que o Senhor Deus vai permitir, consentir que o homem coma carne. Então a gente precisa entender o seguinte, né? Então, eu me lembro que certa vez alguém me perguntou assim, lá no novo céu e na nova terra, isso não foi minha esposa não, mas é uma pessoa que gosta de perguntar feito minha esposa. Vai ter churrasco? Eu falei, não, irmão. Não, porque o comer carne foi concessão. Foi concessão. Entendeu? Quando o Senhor Deus criou o homem, criou os animais, antes da queda, não fora dado nenhuma carne para que esse homem ou esse animal comesse. E a gente só vai ver a concessão de comer carne pós-dilúvio. Mas como a gente também vai ver, essa concessão de comer carne, ela proíbe o comer sangue. O verso 4. Eu já vi, por exemplo, alguém dizer, mas a questão de comer sangue está relacionada à lei mosaica, e não tem nada a ver, irmãos. A gente está aqui na aliança da criação. E alguém poderia dizer, mas será que isso aqui serve lá para o Novo Testamento e tal? Entendeu? Será que isso serve depois de tanto tempo e tal? Veja aí Atos 15. Atos 15. Que são as 4 primeiras estipulações para a igreja gentílica. Atos 15. Atos 15, verso 19. Atos 15, verso 19. Atos 15, verso 19. Veja o que a Escritura diz, irmãos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que as 4 primeiras doutrinas, tá? Se abstendo das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Certo? Então, o contexto de Atos 15, os irmãos sabem muito bem, é o contexto lá quando
Paulo sobe a Jerusalém para fazer a consulta, entendeu? E também, né, para resolver aquela questão que alguns judaizantes estavam dizendo que os gentios que se convertiam ao Senhor Jesus precisavam circuncidar, certo? Então a igreja se reúne, nós temos aqui o primeiro concílio inspirado, autoritativo da igreja. Os demais conselhos, né, concílios que a igreja ouve, entendeu? Eles não têm esse caráter inspirado, tá? Porque os apóstolos já não estavam mais presentes, mas aqui estavam todo mundo. E se a gente observa aqui, ó, entende? Se a gente observa aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o 19, entendeu? A partir do até o 20 nós temos isso aqui, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, irmãos, que depois que isso aqui for determinado, certo? Veja só o verso 21 aí. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Aí foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios de Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Aí a carta é esta aqui, ó. Visto sabemos que alguns que saíram dentre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem chegar a pleno acordo, eleger alguns homens enviados a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas. Quais são elas? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes saúde. Isso foi as primeiras 4 doutrinas para a igreja gentílica no mundo, tá? Então a gente vê que a questão do sangue permanece, tá bom? Mas hoje, pastor, hoje... A mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? Então, galinha cabrideira... A mesma coisa, a mesma coisa. Compreende a mesma coisa. Porque, qual é a questão? Por exemplo, quando você vê essas 4 primeiras coisas aqui, você vai ver que relações sexuais ilícitas, proibido. A ideia da carne sufocada, porque se tinha a ideia de matar o animal por sufocamento, entendeu? Então, essa forma de se abater o animal, de tortura, proibida também. A questão da abstenção dos ídolos, proibido, e do sangue. Interessante saber que você vai ter essa questão do sangue sendo dada pós-dilúvio, na aliança da preservação, e você vai ter essa questão do sangue também dada em Atos 15, como as 4 primeiras doutrinas estabelecidas pelo Concílio Autoritativo de Jerusalém para toda a cristandade gentílica. Porque a cristandade judaica não tem esse problema, entendeu? Não tem esse problema. Mas a cristandade gentílica, observa que a decisão foi, saiu um pessoal daqui sem nenhuma autorização querendo que vocês circuncidassem. Essa é a razão do conselho. E é interessante mesmo lá, por exemplo, a gente tem alguns produtos lá que a gente tem que pegar um certificado judaico. Uhum. Já para os judeus, eles só vão consumir aquele produto se esse certificado tiver com relação a... Então, para a igreja judaica, né, a igreja cristã judaica, não tem esse problema, porque eles já eram habituados com a questão da lei e tudo. Mas para o pessoal gentil que estava se convertendo ao Senhor Jesus, que não tinha nenhum tato, né, nenhum tato com a lei de Deus, estava conhecendo naquela hora, você já tem essas 4 primeiras coisas determinadas. Aí você vê que interessante, né? A questão da circuncisão, não é? Que alguns diziam que os gentios têm que circuncidar. O concílio da igreja disse não. Até porque o sinal identitário deles seria o batismo, não mais a circuncisão. Mas, quando se vai para essas 4 primeiras doutrinas, elas são fixas.
Tá? Então, vai ser essa restrição, o significado simbólico do sangue, que a gente vai ver também. Aí Deus vai repetir a bênção do verso 1, no verso 7, a gente também vai ver isso. Aí Deus entra em aliança com Noé, seus filhos e com a criação. É por isso que o nome dessa aliança, desse estágio da aliança, tá? Estágio da aliança, se chama aliança noaica ou aliança da criação. Certo? O Senhor vai estabelecer um sinal, que é o arco. Tá? E aí, quando a gente chegar lá, eu vou falar a ideia de arco, o que significa. A finalidade do sinal. Certo? Então, a gente vai ver isso aqui. Tá? Essas questões. Tá bom, irmãos? Então, pessoal. A gente vai ver algumas coisas aqui, depois a gente vai ver o texto. Aí precisamos compreender a revelação, os estágios da aliança revelada aos homens. Era para eu ter trazido isso, mas eu não me atinei da necessidade disso não. Mas eu vou falar para os irmãos, e qualquer coisa eu trago, e os irmãos veem. A gente quando fala em aliança, certo? Só há uma aliança. Só há uma aliança. Tá certo? Agora, nós temos desdobramentos da aliança. Certo? Nós temos desdobramentos da aliança. Tá? Desdobramentos da aliança nós temos. Então, por exemplo, só há uma aliança, e essa aliança se chama Aliança da Redenção. Tá? Aliança da Redenção. Essa Aliança da Redenção foi feita na eternidade, certo? Entre o Pai, representando a Santíssima Trindade, e o Senhor Jesus, representando os eleitos. Tá? O nome dessa aliança se chama Aliança da Redenção. Certo? O que a gente vai ter a partir daí são desdobramentos para essa aliança. Essa aliança, quando foi feita, nada existia. Está lá em Efésios 1:3, do capítulo 1, do 3 por diante. Nada existia. A aliança da redenção, o pacto da redenção. Se você por acaso um dia estiver lendo teologia e achar o termo pacto salutis, entendeu? A ideia é essa. Tá? Então, olha só. Nessa aliança da redenção, o pacto da redenção, foi estabelecido. Deus Pai escolheu quem seriam os eleitos de Deus. Obviamente, se há eleitos, necessariamente vai haver o quê? Reprovados. Foi aquilo que a gente já cansou de falar na igreja. Se eu disser, irmã Ney, tem isso aqui para a senhora escolher, isso é escolha ou é imposição? É óbvio, né? Mas se eu digo, irmã Ney, escolha. Porque é óbvio que uma escolha só tem sentido quando tem duas coisas ou mais. Se só há uma coisa só, não é escolha. Você não escolhe quando só tem uma alternativa. Entendeu? Alguém poderia até dizer, não, mas eu posso não escolher. Sim, mas isso aí não seria uma escolha, seria uma abstração, entendeu? Não seria uma escolha propriamente dita. Tá? Então, pessoal, na aliança da redenção, o Senhor Deus escolhe sim aqueles que seriam dados a Jesus, certo? Outros não. Agora, vamos lá. A aliança da redenção é decreto. Qual é a primeira ação, materialização? A palavra é essa que eu quero mesmo. Qual é o primeiro ato materializado? Qual é o primeiro ato materializado para poder o decreto da eleição que fora feita antes da eternidade acontecer? O primeiro ato materializado é a criação. Deus vai criar. Certo? E Deus vai criar, e Deus vai colocar o quê? Um homem e uma mulher. Deus vai estabelecer com eles, olha só, o primeiro estágio da aliança da redenção, que se chamará aliança da criação. Estágio da aliança da criação. É o primeiro estágio. Nesse estágio da aliança da criação, nós temos aquilo que a confissão de fé vai chamar de pacto de obras. Ou seja,
é o que nós vimos lá em Gênesis capítulo 2. O Senhor Deus vai colocar duas árvores, que são dois símbolos sacramentais, certo? O Senhor Deus vai permitir, só que essa permissão aqui não é uma permissão a contragosto, é decreto. A entrada de Satanás no Éden, certo? E, além disso, juntamente com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o teste, a gente já viu isso, vai ter o anúncio de uma maldição caso o teste não seja obedecido. Vamos lá. Alguns teólogos vão dizer que sim, haveria possibilidade de o homem ter obedecido. Não haveria. Não haveria. E por que não haveria? Porque a nossa eleição foi na eternidade. A nossa eleição não foi depois que Adão e Eva caíram. A nossa eleição não é uma espécie de plano B. A nossa eleição, Efésios capítulo 1, diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Não diz lá, nós fomos eleitos depois da queda de Adão e Eva. Então Deus teve que reunir a Santíssima Trindade, plano B, o homem caiu, vamos agora separar um pessoal para a salvação e outro deixar na condenação. Não é isso. Agora, preste atenção que eu quero dizer o seguinte, irmãos. Quando a gente fala em termos de decreto, a sequência é essa. Estão entendendo? Agora, quando a gente fala de materialização, de coisa palpável, é óbvio que o Senhor Deus só anunciou que haveria duas sementes depois de quê? Da queda. Ou seja, materialmente falando, o anúncio só foi depois da queda. Agora, no decreto, o decreto não foi feito depois da queda. O decreto foi feito quando? Antes da fundação do mundo. Estão entendendo, irmão? Está claro isso? Está claro isso ou não? Está claro isso, irmãos? Está claro isso? Tá ou não tá? Então vamos lá, vamos andar. Preste atenção que é para vocês entenderem. Então, essa aliança da criação, com o mandamento probatório, pacto de obras, o homem quebrou. Quando o homem quebra a aliança da criação, certo? Todos estavam debaixo do pecado. Adão e Eva agora debaixo do pecado e, consequentemente, todos aqueles que haveriam de vir. Porque o Adão era o cabeça federativo da humanidade e Adão pecou. Aí vamos lá. A gente agora vai, no decreto, a gente vai ter agora uma terceira etapa dessa aliança da redenção, que é a chamada etapa da aliança da graça. Preste atenção. Etapa da aliança da graça. Certo? Só que essa etapa da aliança da graça, ela tem subdivisões. Primeira subdivisão, aliança do começo, ou aliança do proto-evangelho, Gênesis 3,15. Segunda subdivisão da aliança da graça, a aliança noaica, que é o que nós estamos estudando. Terceira subdivisão da aliança da graça, a aliança abraâmica. Quarta subdivisão da aliança da graça, a aliança mosaica. Quinta subdivisão da aliança da graça, a aliança davídica. Sexta subdivisão da aliança da graça, nova aliança, que é o estágio maior de graça, que é onde nós estamos. Estão compreendendo, irmãos? Entenderam isso aqui? Então, observa. A gente está estudando a aliança noaica, a aliança da preservação, que é a segunda subdivisão da aliança da graça, que é a terceira etapa de concretização da aliança da redenção. Então você percebe uma coisa, tudo faz parte de quê? De um plano. E os reprovados? Será que os reprovados estão debaixo de quê? Os reprovados estão debaixo da aliança da criação, que Deus tinha feito com Adão. Só que tem um detalhe. A aliança da graça não fora feita com os reprovados. Eis a razão que lá no trono branco, quando os reprovados forem julgados, serão julgados de acordo com o quê? Serão julgados de acordo com o quê? Com as suas obras.
Entende isso? E nós seremos julgados para salvação ou não? Não. O que vai ser julgado em nós são as nossas obras para galardão, não para salvação. E por quê? Porque nosso nome está escrito onde? No livro da vida. Estão compreendendo, irmãos? Estão entendendo isso aí? Deixa eu pegar aqui esse texto aqui, só para a gente ver. Depois eu vou trazer, tá, esses estágios tudo direitinho, tá? É que eu nem me liguei. João 5:24. Abra aí, por favor, irmão. João 5:24. João 5:24. Quem achou pode ler, viu? Em verdade vos digo, quem ouvir a minha palavra e crer nela, e crer naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então observa aí. O que é que o texto está dizendo? O que é que o texto está dizendo, irmãos? Em verdade, eu vos digo que todo aquele que o quê? Que ouve a minha palavra e crê naquilo que me enviou tem a vida eterna. E o que mais? Não entra em juízo. Isso. Mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Tá bom? Então observa, não entra em juízo. Por quê? Porque a cédula que era contra nós, ela foi rasgada e cravada aonde? Na cruz, Colossenses 2. Tá? Então a gente tem que entender. Então a gente está estudando, irmãos, um estágio, um subestágio da aliança da graça, certo? Que é o terceiro aspecto, aliás, por assim dizer, o segundo, melhor dizendo, tá? Que é o segundo aspecto da aliança da redenção. Então, nesse entendimento, você vai ter a aliança da redenção, que foi o pacto eterno que o Pai fez sendo representante da Santíssima Trindade e Jesus fez sendo representante dos eleitos. A aliança é essa, certo? Por exemplo, a gente vê muito no Antigo Testamento, né? O povo de Deus é idólatra, pinta e borda, mas Deus sempre é fiel ao seu povo. E por que Deus é fiel ao seu povo? Por quê? Não é? Por causa da aliança. Mas quem é o nosso representante na aliança? Cristo cumpriu a parte dele. Então Deus é fiel à igreja, Deus é fiel aos santos do Antigo Testamento por causa de quem? Por causa de Cristo. Entendeu, irmãos? Por causa de Cristo. Então, por isso que nós só podemos orar ao Pai em nome do Senhor Jesus. Só se pode orar ao Pai em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Cristo é o nosso mediador. Entende isso? Por que Deus não ouve ímpios? Porque ímpios não tem o quê? Não tem Cristo como mediador. Os reprovados não têm. Certo, irmão? Então, olha só. Vamos lá. Precisamos compreender a revelação, os estágios da aliança revelada aos homens. Eu vou trazer na próxima quarta-feira isso para entender, tá bom? Aí sempre vou estar voltando. O estágio conhecido como estágio da aliança noaica é importante, pois trata de compreendermos um pouco sobre o agir de Deus sobre sua criação de forma geral. A aliança da preservação, ou aliança noaica, não é que é a segunda divisão da aliança na graça. Não é outra aliança, mas é outro estágio da aliança da redenção, né, ou da graça. Vocês sabem que é da graça, tá? Eu até vou corrigir isso. Esta aliança tem uma característica distinta das demais. Cada estágio desse, irmãos, tem característica distinta. Agora, entenda uma coisa. Por exemplo, vocês já viram essa conversa para boi dormir, que o Antigo Testamento não é para a igreja? Já ouviram, já? Isso é heresia do dispensacionalismo. Na perspectiva correta, irmãos, cada estágio da aliança, ela não é anulada pelo posterior. O posterior acrescenta mais graça ao anterior, na revelação. Compreende isso?
Por isso que a gente fala que a gente está no estágio da aliança de graça, que nós temos toda a revelação, que nós conhecemos todo o desdobramento da graça de Deus. Tá? E que o Espírito Santo hoje trabalha em nós, nos iluminando para nós compreendermos a revelação. Por exemplo, se alguém perguntar a você, quer dizer que tu tem mais graça de Deus do que Abraão? Com certeza. Com certeza. Quando Abraão viveu, Abraão tinha que matar um animal que apontava para Cristo. Quer dizer que nós temos mais graça que Davi? Com certeza. Não tem isso. Compreende? Quando eu digo mais graça, é no sentido de mais informações a respeito da graça de Deus, tá? É nesse aspecto que eu digo. Por exemplo, nesse aspecto mesmo que eu digo, vamos lá, se nós perguntássemos da seguinte forma, a igreja hoje do século XX, ela tem mais iluminação do que os primeiros cristãos? Com certeza. Por quê? Porque além de nós termos as escrituras, nós temos, por exemplo, as confissões, nós temos, por exemplo, os tratados dos pais da igreja, dos grandes concílios da igreja, entendeu? Nós temos 2000 anos de doutrina, de tradição e de história do cristianismo. Compreende? Então, por exemplo, se hoje eu digo assim de forma, qual é a posição oficial da igreja sobre a Trindade? Eu tenho a confissão de fé que me fala qual é. Mas antes dessa posição oficial ser definida, lá no concílio, entendeu? De Nicéia e de Calcedônia, a pergunta é, qual é a posição da igreja? Você tinha várias correntes dentro da igreja. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Estão entendendo? Então, esse estágio da aliança da graça, né, estágio noaico, ela é característica, ela tem característica comum, tá? Por quê? Vamos lá. Primeiro, ela tem como característica a preservação das espécies do ser humano. A gente vai ver isso no texto, tá? Primeiro eu quero trabalhar isso aqui para poder trabalhar texto. Mas ela tem a característica de preservação das espécies e do ser humano. Observa que essa aliança noaica aqui, entendeu? Quem foi preservado? Só foi preservada a semente da mulher, os eleitos? Não. Os ímpios também foram preservados. Como assim os ímpios foram preservados? Eu estou falando da aliança, tá? É lógico que a gente sabe que ímpios morreram. Mas observa, quem é que entra na arca? Noé, sua mulher, seus 3 filhos e as mulheres dos filhos, não é verdade? Mas a gente vai ver o quê? Que quando se sai da arca, Noé, mesmo sendo homem justo diante de Deus, pecou se embriagando. O seu filho veio ele nu. Aí tem aquela zoada toda. Noé vai e amaldiçoa. A pergunta é, a semente da serpente se manifestou nos descendentes dos filhos de Noé que saíram da arca? Manifestou. Então, quando eu digo quando eu falo de preservação de ímpios, é nesse aspecto, tá? Eu sei que os ímpios morreram lá no dilúvio, sei disso, não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que a semente da serpente se manifestou nos descendentes que saíram da arca dos filhos de Noé. E você vai ver isso de forma muito óbvia, muito evidente, quando você vai para Gênesis 11. Não é? Vamos ver Gênesis 11, irmãos. A gente vai passar um tempinho aqui, tá, irmão? Nesse estágio da aliança, só que a gente tem que entender. Ó, vê só Gênesis 11 aí. Ora, em 11:1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Óbvio, né? Todo mundo descendia de uma família só. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície da terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde e façamos tijolos e queimamos-no bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde e edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa torre aqui que chega até o céu, isso aqui é uma figura de linguagem, tá bom? O que eles fizeram foi um zigurate. O zigurate era uma espécie de torre em formato de pirâmide, que era o edifício mais alto da cidade, tá? Então, eu me lembro que quando eu era mais novo, né, consideravelmente mais novo, quando eu vim aqui para o Recife e eu voltava para casa, lá em Caruaru,
o ônibus, né? Quem já foi para Caruaru sabe disso, o ônibus pega a 232, mas antes de ir para a rodoviária ele tem uma entrada. Ele pode passar direto para ir para a rodoviária, ou então ele entra antes. O caruaruense que é que faz a rota de Recife, Caruaru, ele entra antes, ele não vai direto para a rodoviária. Então, quando ele entrava antes, ao lado do posto da Polícia Federal, ele entrava e ele descia, feito não é uma ladeira, é uma pista que é em formato assim. Mas só que quando ele estava descendo, que é uma parte alta da cidade, você dava para ver a cidade, uma extensão da cidade. E eu me recordo que nesse período, né, Caruaru tinha um prédio alto, que ele acabava se destacando. Hoje tem vários prédios, mas nessa época que eu estou me referindo, só tinha um prédio alto. Então a ideia do zigurato era isso. Era uma cidade com casas normais e um prédio mais elevado que os demais. Então a ideia de vamos construir uma torre que chega até aos céus quer dizer o seguinte, que seja mais elevado que as outras construções da cidade. Estão entendendo, irmãos? Estão compreendendo isso aqui? E o zigurato era interessante que, pronto, quem aqui assistiu já Stargate? O antigo. E parece que tem um Stargate novo aí. Entendeu? Então, qual era a ideia do zigurato? Você tem no topo da pirâmide, você tinha feito uma espécie de uma salinha, onde você tinha, pasme, viu? Era isso que tinha. Uma cama com uma mesinha. Que era a ideia de o Deus, quando ele viesse de sua viagem astral, ele chegava ali e descansava. Na base do zigurato, entendeu? Você tinha um jardim, certo? E você tinha ali os sacerdotes que tinha a estátua, que ela personificava o Deus. Ou seja, a ideia é que quando Deus vinha, o Deus se manifestava através daquela estátua. Então aquela estátua, todo dia ela tomava banho. Parece mentira, né? Ela tomava banho. Ela tinha as 3 refeições, era posto refeição para ela, e ela tomava banho. Entende? Então, essa é a ideia do zigurato. Tá? Então, olha só. Não fica claro no texto aqui que a ideia foi toda essa, mas os ziguratos posteriores são assim. Aí então, veja só o 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos a lei e a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De start, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se por isso o nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Então observa, qual era a ideia deles? Entendeu? Qual era a ideia deles? O Senhor confundiu e dispersou-os. Tá? Então voltando aqui para Gênesis 9, vamos lá. Ela tem como característica a preservação das espécies do ser humano, certo? E aqui das 2 sementes. E aí, irmão, fica fácil a gente entender isso. Os irmãos estão lembrados que eu falei que as escrituras ela tem 4 grandes divisões. Entendeu? Gênesis 1 e 2 seria que período? Antes de quê? Da queda. Gênesis 3, o período de quê? Da queda. Gênesis 4 até Apocalipse 20, o período do conflito das 2 grandes sementes. E Apocalipse 21, 22, a descrição do novo céu e da nova terra, que nada mais é do que o quê? O Éden, para onde nós vamos voltar. A árvore da vida está lá. Ou seja, a história fez isso, ó. Começou, voltou. Entende? Agora, a gente está aqui, ó. A gente saiu daqui, já houve a queda, correto? E a gente já começou o conflito das 2 sementes. Esse conflito das 2 sementes, ele vai percorrer toda a escritura. Então a gente está vendo aqui, irmãos, a preservação das 2 sementes. Tá? Vamos andar um pouquinho aqui, ó. Pessoal, presta atenção. Sendo assim,
Este pacto tem característica de juízo para os que morreram fora da arca e também de preservação da raça humana, como um novo povoamento. Interessante observar que os descendentes de Noé continuavam pecadores. Então a salvação de Noé não tem caráter de glorificação de pessoas. Viu, irmãos? A salvação de Noé foi uma salvação de um juízo universal, mas a sua vida foi preservada. E ele não saiu da arca glorificado. Ele saiu da arca tão pecador como era antes. Tá? E sim de preservação, uma providência especial. Então, pessoal, quando a gente vai ler Gênesis 6, de 1 a 10, a gente já viu esse texto, mas só para a gente relembrar, o que é que a gente viu lá? O casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. A gente viu as 3 correntes, né? Aqui. O prazo antes de 120 anos do dilúvio. Desde quando Deus falou para Noé até o dilúvio, 120 anos. A existência de gigantes na terra. A maldade do homem e seu castigo. Interessante observar que o castigo não veio apenas sobre a raça humana, mas sobre a criação. Porque o dilúvio também destruiu a criação. A manifestação da graça de Deus em fazer com que o dilúvio retrocedesse, tá? Então, pessoal, a aliança que Deus fez com Noé. Deus disse que iria destruir toda a criação. Noé achou graça diante de Deus. E através da arca que Deus mandou fazer, salva animais, ele e toda a sua família. Gênesis 6, 19 a 21. Esta aliança prefigura a restauração de todas as coisas. Prefigura. Veja só. Deus poupa Noé, Deus poupa a criação. Noé era justo diante de Deus. A criação se tornou maldita por causa do homem. A arca salvou do dilúvio com ele a criação. Segundo o texto de 1 Pedro 3, 20 a 21, ela, a arca, prefigura o batismo, que é o sinal de nossa salvação. Tá? A criação será restaurada. Deus não destruiu tudo. Ele preservou exemplares das espécies visando repovoar a terra. E foi isto que aconteceu. O juízo de Deus veio sobre sua criação. Quando o juízo passou, Deus ordena que Noé saia da arca. Noé levanta um altar ao Senhor, que é o que a gente está vendo. O Senhor diz que não tornará a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do coração desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fez. Gênesis 8, 21. Quando o dilúvio acabou, Deus disse: enquanto durar a terra, não deixará de haver ceifa, semente ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 22. A gente viu isso. Aí aqui observa aqui 2 graças de Deus com relação à terra. Primeiro, não amaldiçoar a terra por causa do homem, e a manutenção na ordem da natureza. Tá? Ali, cadê as outras 2 estações? Não tem, não? Oi? Cadê as outras 2 estações? Não, porque a ideia aqui de é como se fosse estação chuvosa e estação não chuvosa. É interessante observar que Deus fala que o coração do homem é mau. Este juízo não visou erradicar o pecado do mundo. Então, com o dilúvio, o pecado não foi erradicado do mundo. Os irmãos estão lembrados que o pecado só vai ser erradicado do mundo quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez. Tá? Este juízo não visou erradicar o pecado do mundo, até pelo simples fato que Noé, mesmo sendo justo diante de Deus, se embriagou e ficou nu. Tá? Então, irmão, vamos ter também uma coisa aqui sobre essa questão de ser justo. A gente confunde muitas coisas. Por exemplo, nós somos justos diante de Deus. Existe uma diferença entre justificação, certo, e glorificação. Tá? Deixa eu pegar aqui o que o catecismo fala, para poder a gente pegar uma resposta boa, tá bom? Só para os irmãos entenderem aqui. Deixa eu só achar aqui. Vê só. Pergunta 77. Em que difere a justificação da santificação? Qual é a diferença?
Ainda que a santificação seja inseparavelmente unida com a justificação, porque ela começa na justificação. Contudo, elas diferem nisto. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo. Na santificação, seu Espírito infunde a graça e dá força para exercer. Na justificação, o pecado é perdoado. Na santificação, ele é subjugado. Aquela liberta todos os crentes, igualmente da ira vingadora de Deus, e isso perfeitamente nessa vida, de modo que ele nunca mais cai na condenação. Esta não é igual em todos os crentes. E nessa vida não é perfeita em crente algum, mas vai crescendo para a perfeição. Preste atenção nisso. Vamos lá. Como é que a santificação dos crentes é imperfeita? A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos resquícios do pecado que permanecem neles e das perpétuas concupiscências da carne contra o Espírito. Por isso são eles, muitas vezes, arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. O que quer dizer isso? Simplesmente, irmãos, nós temos 3 tipos de santificação: santificação posicional, santificação progressiva e santificação definitiva. Santificação posicional também é conhecida como eleição. Santificação progressiva é o estágio que nós estamos vivendo. Nós não fomos tirados das trevas para a luz, não fomos. Então nós estamos em processo de santificação progressiva. Essa santificação progressiva em nós, ela ainda é imperfeita. Por quê? Porque nós podemos o quê? Pecar, cair. Noé aqui saiu da arca. Não é pecado o beber vinho. Pecado é se embriagar. Ele fez o quê? Se embriagou. Entende isso? E o último estágio da santificação é a santificação definitiva, que também é conhecida como sendo o quê? Glorificação. Aí sim, na glorificação, quando nós recebemos um corpo incorruptível, nós não poderemos mais pecar. Então, por exemplo, às vezes eu brinco com o Wagner da seguinte forma: eu sou quase glorificado. E ela no começo não entendia isso. Achava que eu estava falando uma coisa absurda. Não estou dizendo um fato. Eu sou um quase glorificado. Eu não estou caminhando para isso? Vocês não estão caminhando para isso? Todo eleito de Deus regenerado, que foi justificado, adotado, que está em processo de santificação progressiva, que é imperfeita por causa da velha natureza que ainda permanece em nós, está caminhando para quê? Para a glorificação. É um processo do qual nenhum de nós poderá escapar. Dos verdadeiros crentes, né? Dos verdadeiros eleitos para a salvação. Todo que é eleito para a salvação não pode escapar desse processo definitivo. Entende isso, irmãos? Então, observe. O juízo da aliança da preservação com Noé, ele não visava erradicar o pecado. Visava punir. Até tanto, olha o que o próprio Deus diz aqui, irmãos. Ó. Depois que ele sai do dilúvio. Deixa eu pegar essa nota aqui. É 8:21. E o Senhor aspirou, o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque esse é o quê? Porque é o quê? 8:21. Porque é mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. E o Senhor está falando isso para quem? Antes do dilúvio ou depois do dilúvio? Irmãos? Depois do dilúvio, né? Depois do dilúvio, né, irmãos? Não é isso? Então a gente tem o que aqui, ó? Depois do dilúvio. Depois do dilúvio. Entendeu, irmãos? O Gênesis 9, ele começa, sabe, irmãos? A história do Gênesis 9 começa antes do Gênesis 8, tá? Então, olha só. Este juízo não visou erradicar o pecado no mundo, até pelo simples fato que Noé, mesmo sendo justo diante de Deus, se embriagou e ficou nu.
Seus filhos tiveram pecado, suas mulheres também, a mulher de Noé também. Como já foi dito, vemos a narrativa do que aconteceu com Noé e de sua maldição ao seu filho. Não é? Gênesis 9, 20 a 29, que a gente vai ver posteriormente. Isso mostra o caráter pecaminoso do filho de Noé e, por que não dizer, do próprio Noé. Tá? Estão entendendo isso aqui, irmãos? A gente está... Eu quero primeiro ver essa questão aqui para vocês entenderem toda a estrutura, para depois a gente pegar aqui, a gente vai trabalhar a partir do Gênesis 8, 20, texto propriamente dito. A história mostrará que os filhos de Noé e seus descendentes pecaram. Um exemplo disso é a história da Torre de Babel, que a gente já viu. Então precisamos entender bem isto. Qual foi o caráter da aliança com Noé? Foi um ato de juízo de Deus contra o pecado. Deus agiu, pois a maldade estava insuportável. Deus age com graça e força em determinadas épocas. Graça porque Ele se manifesta e salva o seu povo. Força porque Ele aniquila o que oprimia seu povo e quem blasfemava contra seu santo nome. Nessa aliança Deus fez menção dos mandatos. Então quando a gente vai ver o texto de 9, de 1 a 17, a gente vai ver, ó, vamos lá. Deus estabelece a pena de morte. Gênesis 9, 5 a 7. A gente vai ver isso. Observa que depois de Deus determinar a pena de morte, Ele repete o mandato social, fazendo um contraste entre tirar a vida e gerar a vida. Mandato social que seria o quê? Crescer e multiplicar. É interessante que o propósito de Deus para a terra é povoar a terra. Deus deu vida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Ó. A gente está vendo essa questão aqui, né? O 9,7, né? Mas sede fecundo e multiplicai-vos, povoar a terra e multiplicai nela. Não é isso? Povoar a terra, não é isso? Qual é a questão toda de Gênesis 11? Qual é a questão toda de Gênesis 11? Veja só Gênesis 11, 4. Aí eu pergunto, isso é pecado ou não? Leia aí, Gênesis 11, 4. E disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual foi a ordem do Senhor? Gênesis 9, 7. Qual foi a ordem do Senhor? Gênesis 9, 7. Para fazer o quê? Qual foi a atitude deles em Gênesis 11, 4? Qual foi a atitude deles? Povoar a terra? Não. Isso é pecado ou não? Está vendo, irmãos? Está vendo? A rebelião continuou. Mas se existe pessoas estéreis? Sim. Mas ela não povoaria, né, filha? Então, como é que ele seria pecado? Mas aí não seria a maioria de estéreo, né? Entendeu? Por exemplo, Sara foi estéreo até determinada época. O Senhor vai abrir a madre. Mas outras pessoas não eram estéreis. Entende? Então, olha só. É interessante que o propósito de Deus para a terra é povoar a terra. Deus deu vida e só Ele pode tirar a vida. O homicida toma para si essa prerrogativa e tira a vida. Essa prerrogativa é de Deus, por isso ele tem que pagar com a própria vida. Isso está lá em Gênesis 9, viu, irmãos? Tá? Veja aí Gênesis 9, 5 e 6. Gênesis 9, 5 e 6. Eu vou voltar a dizer, a gente está primeiro vendo esse resumão aqui, para depois a gente trabalhar o texto, tá? A gente vai trabalhar o texto provavelmente na próxima semana. Gênesis 9, 5 e 6. Lembra, por favor, irmãos. 7 viveu 105. Não, Gênesis 9, 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. E o 6? Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, se alguém matasse, assassinasse, o assassino deveria ser o quê? Morto. Tá?
Isso é o Senhor Deus estabelecendo a pena de morte. Em que estágio da aliança da graça? Aliança o quê? Que é o que a gente está estudando? Noaica, ou aliança da preservação. Estão compreendendo, irmãos? O mandato cultural será exercido na base do terror dos animais em relação ao homem. Antes do pecado, a relação do homem com os animais não era assim. Aí veja só como é depois do pecado, né? Muito tempo depois, né? Depois do dilúvio, né? O 9:2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Esse pavor não tinha antes. Você vê antes da queda, os animais são trazidos para quê? Para Adão colocar o quê? Nome. Antes do dilúvio, os animais vieram e Adão e Noé colocou o quê? Mas aqui você tem o estabelecimento do pavor dos animais em relação ao homem, né? Há um desequilíbrio. Isso prova que o dilúvio não veio erradicar o pecado de forma definitiva, pois esse texto está depois da saída da arca, tá? Provando que mesmo que com o juízo de Deus sobre o pecado, as maldições continuariam. A criação naquele tempo como agora geme. Ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 e 23. E a grande pergunta voltando a Gênesis 11, 4, no caso, sim, que é uma terceira pergunta, no caso, se fosse mistério. Aqui o que quer mostrar, né? Será que é isso? E Deus pediu para que multiplicassem, no caso, multiplicassem em vida. E eles, assim, ao invés de fazer isso, eles queriam, no caso, ser visto mais à frente, mas pela cidade que ele ia. E ficar todo no lugar, né, irmão Suzy? A ideia era não obedecer a Deus. No caso, o que eles queriam passar, ao invés de ser, no caso, seus filhos, mais obras. Como aqui. Essa questão de obras, essa questão também da própria desobediência e querer ficar todo mundo no lugar. Eles falavam a mesma linguagem, né? Você não tinha multiplicidade de línguas. Então eles queriam ficar todo num lugar só. Enquanto a ordem do Senhor é que eles deveriam povoar a terra. Eles queriam agora para cima. Porque é aquela questão, né, da desobediência, né? Você tem aí a desobediência de forma escancarada, certo? Até o que a gente vê no texto, né? Edifiquemos para nós. Sim. Aí já mata, né? Uhum. E aquela questão, né? O Robertson, né, no livro Cristo dos Pactos, ele diz o seguinte: a aliança com Noé enfatiza a estreita inter-relação das alianças da criativa e redentiva, né? Muito do pacto de Deus com Noé implicam a renovação das estipulações da criação e até reflete claramente a linguagem da aliança original. Deus não fez uma nova aliança com Noé, com novas regras. A aliança que Deus faz com Noé é uma repetição da aliança da criação, que é justamente aquela que foi feita antes da queda, com seus mandatos. A gente vê isso na repetição do mandato social, cultural e espiritual, quando Noé oferece sacrifício a Deus. Gênesis 8, 20 a 9, 17. Tá? A aliança da redenção também está presente no seu aspecto redentivo. As duas linhagens foram preservadas. A gente tem que entender isso sempre. Certo? Tanto a da serpente quanto a da descendência eleita. Isto é manifesto no decorrer da história. O mal voltará, o pecado será praticado, manifestando que a descendência da serpente não foi destruída pelo dilúvio. Certo? Bom, irmãos, então deixa eu só ver aqui, porque na hora, tem umas coisas que a gente vê aqui, dessa aliança noaica, né, que é o Noé, noética não, é noaica, para mim, essa pronúncia, tá? Ela tem como característica a questão da preservação de toda a criação, é o aspecto da providência de Deus. Ela se mostrou de forma universal, geral e do pacto. Mas aqui, quando Deus estabelece essa pena de morte, é Ele mesmo que mata ou é Ele dá ordem para algum? Boa pergunta, Bruno. Pessoal, quando o Senhor Deus estabelecer a aliança mosaica, entendeu? Você vai ter essas estipulações fazendo parte da ideia do Estado. Tá? Antes disso, no período da aliança abraâmica, quando eles eram seminômades, eles não eram sedentários, não moravam em canto específico,
você tinha a ideia do vingador de sangue, que era o parente mais próximo da vítima que foi assassinada. Então, ele tinha o direito, sim, de matar. Esse período da história aí, eles não eram sedentários, eles eram seminômades, tá? Eles rodavam, eles não tinham um lugar fixo. Não eram nômades, que a gente vai aprender isso aí, tá? A diferença de nômade para seminômade. Nômade possuía camelo. O seminômade possuía camelo, um ou outro, mas possuía cavalo e gado miúdo. Então ele saiu do ponto A para o ponto B, parava. Não saía vagando, feito os nômades, sabe, vagando, mundo afora. E sedentário é o cara que vai morar num lugar específico, não vai sair mais da lei. Então, enquanto sedentário, eles teriam leis próprias, como nós temos. Enquanto seminômades, eles tinham leis tribais. Entendeu? Então, a questão do vingador de sangue, o princípio da solidariedade, como, por exemplo, a ideia do Goel, quem quer ver tudo isso posteriormente. O princípio da solidariedade, Goel, o vingador de sangue, isso era tudo característica. Tá? Mas aquela questão a ideia do vingador de sangue é estabelecimento do Senhor Deus. Porque vê só, para vocês entenderem, nas escrituras você não tem a ideia de, por exemplo, você vai ter a ideia de cadeia, que não é cadeia, entendeu? Era a cidade de refúgio, que era por um crime que foi feito de forma não intencional. Tem um termos técnicos, então eu confundo esse negócio de doloso e culposo, então eu confundo. Aí, porque, por exemplo, vamos supor que o cara estivesse lá cortando uma árvore lá, e o machado saísse do cabo e voasse e afetasse a cabeça do cara. O cara não teve a intenção de matar. Então, para poder o vingador de sangue não pegar ele tinha um lugar para onde ir. Que não era bem uma cadeia. Não era bem uma cadeia. Era uma cidade de refúgio, aonde as pessoas que praticaram esse tipo de mataram sem intencionalidade poderiam ir, certo? E eles ficariam lá até determinado período, tá? Mas vamos supor que o cara chegou lá dizendo que tinha feito de forma não intencional, mas se fosse comprovado que ele foi feito de forma intencional, ele seria retirado da cidade de refúgio e seria entregue ao vingador de sangue. Entende? Então, no Antigo Testamento você não tem a ideia de cadeia para punir um crime intencional. Um assassinato intencional, você não tem. Entendeu? O vingador de sangue aplicaria. Aí você vai ter a cidade do refúgio, certo? Para essas questões que foram feitas de forma não intencional. Tá? Mas a gente vai ver isso bem lá na frente mesmo. Então, Deus estabelece a aliança com Noé, seus filhos, a gente já viu isso. Interessante observar a ideia do cabeça da casa. Noé é o cabeça da casa. Não é estabelecida a aliança com a mulher, certo? Por causa da questão federativa. O homem é o cabeça da casa, tá? Como a família é célula máter da sociedade, o princípio de responsabilidade segue para outras instituições maiores. Talvez seja por isso que não vemos a aliança feita com mulheres como representantes de um povo na Bíblia. Você não tem. Certo? Você não tem isso aqui. E Deus estabelece uma aliança com os seres viventes que estão conosco, ou seja, os animais em geral. O verso 10 vai ver isso. Interessante observar isso, né? Na aliança, o homem não está desassociado do restante da criação. Característica da aliança da preservação é isso: o homem não está desassociado do restante da criação. Isso diz muita coisa, né? O homem está ligado para sempre à criação. Então vamos dar uma olhadinha, irmãos, em Romanos 8, 19, 23. Essa parte aqui, que é uma parte introdutória, que esse resumão a gente está terminando. E quando for na próxima semana, a gente vai ver texto, vai trabalhar texto especificamente. Romanos 8, 19 a 23. Romanos 8, 19 a 23. Pessoal, o que diz a Escritura, né? Acharam? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, ao só tempo, geme e suporta angústias até agora.
e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Essa adoção de filhos aqui significa a materialização daquilo que nós somos, tá? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, pessoal, irmãos, a primeira pergunta é: por que a criação está gemendo? Ela está esperando ser o quê? Veja o 21 aí. Ela está esperando ser o quê? Redimida. A criação não está esperando ser destruída, está esperando ser o quê? Por quê? Porque a gente não vai morar no céu, não é, irmão? A gente não vai morar no céu, feito o pessoal cantar aí, né? Com rua de ouro, harpa. Não vai, né, irmão? Os céus são os céus do Senhor e a terra deu a quem? Aos filhos dos homens, né? Nós vamos morar no novo céu, numa nova terra restaurada. A gente vai morar aqui, uma terra restaurada. Mas está batendo o costume de Jeová. Pois é, nisso que eles acertaram. Entendeu? Morar aqui, uma terra restaurada. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai parar aqui. Aí eu vou dar uma continuidade da semana, da próxima quarta. Aí vai demorar um tempinho aqui, viu, irmãos? Que a gente vai ver esse texto aqui. A gente vai trabalhar o texto. A gente vai pegar a partir do... Se na próxima semana a gente já conseguir entrar nele, vai pegar do Gênesis 8, 20, que é essa questão aqui, depois que ele sai da arca, certo? Ele sai da arca, né? Eles vão povoar a terra. Aí vai dar uma geral aqui, tá? Vou começar do 13, né? Ele sai da arca, aí tem um culto, o Olam, né? Olam, que é a primeira vez que aparece essa palavra holocausto nas escrituras, aparece aqui, Olam, entendeu? A gente vai ver o que é isso e vai trabalhar, tá, irmãos? Então a gente vai parar aqui. Então, pessoal, vou fazer uma síntese antes de terminar. Eu vou trazer para os irmãos, eu rogo a Deus me lembrar desse gráfico. Essa questão da aliança da redenção, certo? E os seus estágios e subestágios. Tá? A aliança da redenção, o primeiro estágio, a aliança da criação, o segundo estágio, a aliança da graça, os subestágios da aliança da graça, a aliança do começo do proto-evangelho, a aliança noaica, a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e a nova aliança. Eu vou trazer isso para poder a gente tem que entender isso aqui. Característica da aliança noaica, que é o que nós estamos trabalhando, começamos a trabalhar hoje. A aliança da preservação. Preservação de quê? Da humanidade de forma geral. As duas sementes estão preservadas. Lembre-se, irmão, que a história não vai acabar aqui, não. A história até agora não acabou. Entendeu? Lembre-se também que essa aliança aqui também é com a criação. Característica dessa aliança: a concessão de comer carne sem o sangue, certo? Estabelecimento da pena de morte, tá? Então, e também o do arco, que a gente vai ver que essa aliança da preservação tem um símbolo sacramental, que é o arco, o chamado arco-íris, né? Que é o arco da aliança, tá? A gente vai ver o sentido de arco aí. Mas só para vocês só para a gente adiantar esse meio de campo aqui. Deixa eu ver se está aqui. A ideia do arco-íris, irmãos, ou do arco, né, que é o arco colorido, a ideia é que o arco é um arco de guerra, é um arco de flecha. Tá? Então a ideia é que antes do dilúvio, Deus estava com aquele arco apontado para a humanidade. Depois do dilúvio, Deus depõe o seu arco. E simbolicamente é posto na natureza. E observa que, se vocês observarem o texto lá, aquilo é um lembrete para quem? Não é que ele precisa disso, mas no registro, o Senhor Deus está dizendo que um arco é um lembrete para quem? Para ele. Para ele.
Não é que ele precisa ser lembrado, tá? Mas na estrutura, ou seja, é como se Deus está querendo dizer para o homem, olha, o que eu digo eu vou fazer. E para mostrar isso, entendeu? Eu vou estabelecer na natureza um lembrete, um sinal para mim mesmo, que é o arco-íris. E por que colorido? Oi? Por que colorido? A gente vai ver isso aí, entendeu? Tem sim uma questão sobre isso, tá? Mas vamos devagarzinho, porque senão a gente vai ultrapassar. Mas veja só, o 16, veja o 16 aí, o 9 e 16 aí. Ó, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e toda a carne que há sobre a terra. Entendeu, irmão? Olha, a gente pode ver aqui, disse Deus, o verso 12: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei, Deus, né? E me lembrarei da aliança eterna entre Deus, seres viventes e toda a carne. Tá? Então isso aqui a gente também vai ver, que é um símbolo sacramental. Tá bom, irmãos? A gente vai ver tudo isso aqui, tá? E a gente vai ver essa questão da aliança gemer, né? Da criação gemer. Tá bom, irmãos? Então deixa eu só marcar aqui, para ver que a gente está aqui. Vocês compreenderam, irmãos? Compreenderam? Hein, irmãos? Compreenderam? Então, pedir para a Vânia estar fechando a transmissão e a gente vai para a nossa reunião de oração.